Muito bem, então sejam todas muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui é a nossa aula de DSV, do curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul, a disciplina que é do segundo ano do curso. São 13 horas e 1 minuto, do dia 23 de setembro de 2021. Nós estamos já na reta final desse segundo trimestre. Então, assim, já foi dadas boas-vindas para vocês. Lembro aqui que vocês podem interromper, perguntar, comentar a qualquer momento, né? Tanto pelo chat como pelo microfone. A gente faz preferência que seja pelo microfone. O Douglas está avisando que vai tomar vacina. Ótimo, Douglas. Boa sorte na vacina, mas olha só, 13h30 nós já vamos ter terminado, tá? Hoje a conversa é rápida, como eu vinha falando antes da gente começar a gravar. 13h30 a gente está terminando. Nós vamos falar hoje de duas ordens, mas de duas ordens que não são pragas, a ordem Siphonáptera e a ordem Phytophthora. São duas ordens de insetos sugadores de sangue. Por ordem, são as pulgas e os piolhos. Nenhum deles é praga na agricultura, mas nós precisamos conhecer um pouquinho dessas ordens, justamente para diferenciá-los daqueles que são pragas e saber o uso desse termo pulga ou piolho da forma correta, da forma conceitual. Eles não são pragas na agricultura. Claro que às vezes a gente tem que ver que um inseto é chamado tipo pulga do fumo, e a gente vai ver, não é uma pulga. Ou piolho do feijão, a gente vai ver mais precisamente, não se trata de um piolho. Assim, de forma popular, de forma genérica, tem alguns insetos pragas que são chamados de pulga ou piolho. Mas se a gente for pesquisar mais a fundo, nós vamos ver que não se trata realmente de uma pulga ou de um piolho, porque as pulgas e piolhos, por regra, são sugadores de sangue. Portanto, eles podem ser problemas na saúde humana, são efetivamente problemas na saúde humana e na saúde animal, e, portanto, são objeto de estudo de vocês lá na defesa sanitária animal. Mas nós vamos usar a nossa aula de hoje como um marco para diferenciar isso, diferenciar o que é conceitualmente uma pulga, o que é um piolho, para separar daquelas que são pragas, beleza? Mas eu garanto que em 30 minutos vocês vão ter encerrado. Então, assim como a Dani já começou aí, eu solicito que todos que estão presentes registrem sua participação se manifestando no chat, colocando o nome e a turma. Legal, pessoal? Então, de novo, sejam bem-vindos, vamos dar andamento à nossa conversa de hoje. Primeiro, eu preciso lembrar o seguinte, lá no SIGA, nós acrescentamos um tópico, tá, pessoal? Então, acompanhem aqui. Além do tópico de hoje, que depois vai constar a gravação da nossa aula ali, no tópico de hoje nós vamos estudar os insetos da ordem Siphonáptera, como eu falei, a ordem Phytophthora, tá? E tem ali uma aula prevista de reposição, agora no sábado, dia 25 de setembro, tá? Porém, nós não vamos ter o nosso encontro aqui de atendimento. Eu vou deixar só como uma atividade de reforço para vocês. Então, a atividade é o seguinte, é pegar no livro texto da bibliografia básica, não na apostila, tá? Porque da apostila a gente já está lendo aqui nas aulas, mas é uma leitura complementar sobre as ordens Tisanoptera, que é a ordem que a gente estudou na semana passada, e a ordem Hemiptera, que compreende a subordem Homoptera também, que são as ordens que a gente vai ver ainda nas duas próximas aulas. Então, a sugestão é leitura do livro na página 46 até a página 62. Eu aqui coloco de novo o link do livro, né? Porque vocês estão com acesso restrito à biblioteca, a maioria de vocês não está indo até o campus, então vocês podem ler na versão digital do livro, que se encontra neste link em formato PDF, que eu já disponibilizei para vocês, e eu repito a disponibilidade aqui, certo? É esse livro aqui, A Entomologia Agrícola, do professor Domingos Galo, certo? E vocês vão encontrar, então, a ordem Tisanoptera, aqui na página 46, e a ordem Hemiptera, na página 48. E daí, da 48 até a 62, trata da ordem Hemiptera, que é uma ordem grande, né? Envolve também a subordem Homoptera.
e uma grande ordem em termos de número de pragas na agricultura, tá? Então, já deixo como tarefa vocês lerem esse capítulo do livro para aprofundarem os seus conhecimentos sobre insetos. Ok, pessoal? Então, dia 25 tem aula extra registrada aqui nos nossos tópicos do SIGA, porém não há necessidade de um encontro virtual. Vai ficar a atividade de leitura, de reforço dos temas que nós temos estudado. Ok? Até aí, ok? Então, vocês, se tiverem perguntas, podem se manifestar, senão nós já vamos direto para falar das ordens, tá bom? As ordens que nós vamos conversar hoje, elas estão numeradas na ordem 11 e 12 na apostila, tá bom? Então, vamos começar falando das pulgas. Podem ver que nestas ordens não há espaço para aquela pesquisa de pragas, né, que vocês consultam principalmente no Agrofit, como eu já sugeri. Aqui não tem atividade de pesquisa para vocês fazerem, porque já perceberam, já entenderam que esses insetos não são pragas na agricultura. Porém, nós precisamos estudá-los até para diferenciar do que é praga e não é, e absorver perfeitamente os conceitos do que é tecnicamente, corretamente chamado de pulga e o que é corretamente chamado de piolho. Tá bom? Então, começamos com a ordem Siphonaptera, né? Você sabe que o pH tem som de F, né? Então, as pulgas, onde sifão quer dizer tubo, né? Existe até o tubo, aquele sifão que a gente tem nas construções, né? Principalmente nas pias e nos tanques de água, a gente tem uma estrutura que é um tubo meio torto, que é chamado de sifão. Sifão também é um tipo de estrutura usado num tipo de irrigação. A irrigação por sulcos utiliza sifões. Então, sifão é uma palavra de origem latina que quer dizer tubo, tá? E áptero, você já sabe que quer dizer sem asa. Então, esses insetos, quem batizou eles, acabou chamando eles de tubo sem asa, tá? Mas eles são muito mais que um tubo sem asa. Então, nessa ordem, nós temos as pulgas e o bicho de pé, tá? Pulga e bicho de pé são insetos muito semelhantes. A única diferença é que a fêmea do bicho de pé, ela fica ali presa, né, aderida ou inserida abaixo da pele do seu hospedeiro, tá? Então, são insetos pequenos, de 1 a 3 milímetros de comprimento, de corpo deprimido lateralmente, ou seja, eles são estreitos, né? Facilita a sua locomoção entre os pelos, que é onde eles habitam, principalmente, não, essencialmente na fase adulta, tá? Fora do hospedeiro, esses insetos se movimentam aos saltos, aqui sempre falando dos adultos. Eles são os melhores saltadores da natureza. Eles saltam até 70 vezes a sua altura, tá? Isso seria o equivalente a uma pessoa conseguir saltar do chão até o topo de um prédio, sei lá, de uns 50 andares, para vocês terem uma ideia. Imagine um prédio de 50 andares e você conseguir, com o impulso das suas pernas, pular até o topo desse prédio. Bom, proporcionalmente, é esta a capacidade das pulgas, tá? E as pulgas podem, com uma picada, transmitir a peste bubônica, que é uma doença bastante séria. Nós vamos ver até uma matéria aqui de um jornal, bem rapidinho, falando sobre surto de peste bubônica. E o interessante aqui é que o desenvolvimento é holometabólico, ou seja, esses insetos têm 4 fases de vida, né? Ovo, larva, pupa e adulto. Então, é um inseto de metabolismo completo. 4 fases de vida a pulga. Vamos dar uma ilustrada aqui com algumas imagens rapidinho aqui, para a gente compreender um pouco mais sobre os insetos aqui, tá? Então, aqui está desenhado um adulto de pulga, o bicho de pé é igualzinho, tá? Quem já tirou um bicho de pé de um animal ou de uma lesão em si mesmo, tá? Eu já fiz isso. Tu tira ali, se tu for olhar um pouquinho mais com uma lente, ou hoje usando o recurso do zoom do celular, se a gente tirar um bicho de pé e olhar no zoom do celular, vocês vão ver exatamente essa imagem que está projetando para vocês, tá? Então, o bicho de pé não deixa de ser um tipo de pulga. Aqui está uma imagem microscópica, né, com algum aumento aí da pulga. Eu não sei se vocês já viram esse bicho aqui. Aqui é um pouco mais difícil que a pessoa tenha alguma familiaridade com isso. Talvez vocês tenham visto e não tenham percebido.
Alguém quer dar um palpite, agora que nós já pulamos para um outro estágio aqui dentro da nossa aula, já complicamos um pouco? Quem já viu esse bicho aí? Quem saberia chutar e dizer o que, que é isso aí que está aparecendo? Pega o microfone aí. Vamos fazer o seguinte, quem tem um cachorrinho amarrado assim, eu já vi, mas não sei o que é. Ele é bem pequenininho, tá, pessoal? Se vocês procurarem assim, num terreno, isso aí acontece no chão, tá? A gente encontra, esses bichos a gente encontra no chão, na areia. Às vezes dentro de casa também, na fresta das tábuas, assim, no piso, se tiver um pouco de sujeira, a gente encontra. Esses bichos a gente encontra sempre no chão. Mas se a gente tiver um cachorro, assim, bastante infestado, ou um gato bastante infestado de pulgas, e se a gente for olhar ali o local por onde ele vive, onde ele habita, onde caem pelos, onde cai resto de alimento, onde escama a pele do animal, ali nós vamos encontrar no solo inúmeras dessas larvas no chão ali, se alimentando justamente disso, de restos de comida, restos orgânicos no solo, de pelos e de escamas da pele, tá? Esse bicho aí são pulgas. São duas pulgas, duas larvas de pulga, tá? Então, a pulga é holometabólica e a larva, ela é assim, tá? Isso aí é uma larva de pulga e ela não vive no hospedeiro. A larva de pulga não se alimenta de sangue. Ela vive no solo, se alimentando de materiais orgânicos. Entendido, pessoal? Então, por isso que a gente nunca viu uma larva de pulga no nosso cachorrinho, no nosso gatinho. Porque as larvas nunca estão no hospedeiro. As larvas sempre estão no solo. Lembrem-se que a pulga é holometabólica, portanto, tem 4 fases de vida. Ok, pessoal? Então, e quem já viu isso aqui, ó? Mais estranho ainda. Aqui se confunde até com os grãos de areia, né? São vários grãozinhos de areia ali que estão, vamos dizer, aderidos com uma resina, formando essa estrutura aí que nada mais é do que um casulo. Um casulo de quê? De pulga. Esse é o nosso assunto do momento. Então, aí tem casulos de pulga e lá dentro a gente tem a pulga no estágio de pupa. É aquele estágio em que ela está sofrendo a metamorfose da fase de larva para a fase adulta. Entendido, pessoal? E isso aqui também acontece no solo. Então, a pulga funciona o seguinte: a fêmea, depois de fecundada, ela coloca os ovos no solo. Dos ovos nascem as larvas, essa aqui que a gente já mostrou, e das larvas, depois que elas se alimentaram o suficiente, elas constituem a partir de grãozinhos ali do solo, grãos de areia, elas montam o seu casulo. E ali elas permanecem por mais alguns dias até ocorrer a perfeita metamorfose e eclodir o indivíduo adulto. Aí sim, o adulto, tanto o macho como a fêmea, que se movimenta aos saltos, ele procura encontrar o hospedeiro, e aí sim se gruda, né, se adere ao hospedeiro para começar a se alimentar do sangue do hospedeiro e dar continuidade ao ciclo da espécie. Aqui tem uma foto, né, um diagrama de como seria o ciclo da pulga. Até tem um pouquinho de equívoco, porque aqui mostra o casulo, né? E aqui a pupa. A pupa, na verdade, ela está dentro do casulo, então não é bem assim, né? Tem o ovo, a larva, e depois tu tem o casulo, e a pupa fica dentro do casulo. E quando ela rompe o casulo, então ela já chega na fase adulta. Basicamente, é isso aí. Porque esse inseto tem 4 fases de vida, vamos lembrar comigo aqui: ovo, larva, pupa e adulto, não vamos confundir mais. Ok, pessoal? Então, sobre as pulgas, basicamente era isso daí, e a gente só trouxe aqui um vídeo para ilustrar o problema de uma das doenças mais sérias transmitidas por pulga. Então, aqui mostrando um surto de peste bubônica que foi noticiada nos jornais. É um vídeo rapidinho, então acompanhe comigo. Penso que vem à cabeça da maioria das pessoas é a peste negra, aquela pandemia da Idade Média que dizimou dezenas de milhões de europeus. Só que a doença ainda atinge e mata pessoas no século XXI. No Peru, o ministro da Saúde anunciou que um menino de 14 anos morreu e outras 31 pessoas foram infectadas pela peste bubônica numa província ao norte do país.
Oscar Ugarte disse em coletiva que a maior parte das pessoas foi infectada pela picada da pulga de roedores. Algumas outras pela infecção por via aérea, conhecida como peste pneumônica. Ele destacou que a doença tem cura se for tratada cedo e com antibióticos. No caso do adolescente de 14 anos, o diagnóstico não foi feito a tempo. Uma das explicações para o surto da doença na região é a expansão das fazendas de cana-de-açúcar. Como grandes áreas de campo são queimadas, os ratos acabam fugindo do fogo e do calor e migrando para as cidades. O açúcar e o peixe provenientes da região e que são exportados estão passando por uma triagem. A primeira vez que foi registrada a peste bubônica no Peru foi em 1903. A última vez em 1994. 35 pessoas morreram. Veja, então, a questão da pulga e a transmissão da peste bubônica não é uma coisa simples, né? É uma doença séria que pode levar muitas pessoas à morte. Seguindo, então, aqui para a segunda ordem, e já nos direcionando aqui para o final da nossa aula, que hoje é mais curta, né? Nós vamos falar do que são os piolhos, tá? Ordem Phythiroptera, onde Phytir mesmo quer dizer piolho e áptero sem asas. Então, as duas ordens que nós estamos falando hoje são ápteros, ou seja, não tem asas, tá? Nem pulga, nem piolho tem asa. Então, a ordem Phythiroptera é a ordem dos piolhos sugadores de sangue. São pequenos também, medindo no máximo 6 milímetros de comprimento. São ápteros e apresentam, a maioria das espécies, reprodução assexuada. Aqui tem uma diferença também das pulgas. Ou seja, essas espécies evoluíram para não necessitar da fecundação do macho. Então, a fêmea consegue colocar ovos a partir da mitose e não da meiose, que vocês já devem ter conhecimento, né? A forma de multiplicação celular. Então, ela não forma gametas, ela forma ovos completos. Portanto, na maioria das espécies de piolhos, não existe mais a figura do macho. A maioria das espécies só existe a fêmea. A fêmea coloca ovos que são clones dela, né? E que, então, vão gerar novas fêmeas apenas, tá? A fêmea faz a postura nos pelos dos mamíferos, e esses ficam soldados por meio de uma secreção especial. Pela ação direta das picadas, pode causar no início um prurido que depois se alastra. Prurido é aquele líquido incolor, geralmente, que escorre de um ferimento, né? A gente chama isso de prurido. E pode se complicar se tornando uma dermatite. Dermatite é uma infecção da pele. Então, os piolhos são transmissores de várias doenças de interesse zootécnico. Aí, portanto, que eu citei para vocês, aqui, essas duas ordens têm mais importância lá para DSA. Elas transmitem o tifo exantemático, a febre recorrente, a febre das trincheiras. E esses insetos apresentam metamorfose incompleta, diferente das pulgas, portanto. Esses têm 3 fases de vida: ovo, ninfa e adulto. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nas imagens que ilustram. Então, tá aqui, ó, aqui uma foto de microscópio, vocês conseguem ver aqui as pernas, elas terminam como se fossem pinças, que são a forma dela se agarrar, como um alpinista, né? Ele se agarra à parede, a uma pedra, eles se agarram à pele e aos pelos dos hospedeiros. Por isso que, às vezes, eles coçam não só pela picada, mas eles incomodam o hospedeiro pelo movimento, né? Porque quando eles se movimentam, eles cravam essas pinças na pele do hospedeiro para se movimentar. Isso já causa bastante desconforto. Tá? Então, tem várias espécies, né? Algumas espécies existe a figura do macho, para algumas não. Então, na espécie humana, né, no ser humano, tem 3 espécies de piolho que atacam mais. Os mais comuns são o piolho da cabeça, que ele é especializado em atacar só o cabelo mesmo, na cabeça. E esse do outro lado aqui, o lado direito, que ficou conhecido pelo formato do seu corpo, que é conhecido como piolho chato, né, que também ele é entendido como uma praga, um parasita. Às vezes ele é incluído junto com as doenças sexualmente transmissíveis, né, porque ele é muito comum o chato se transmitir através das relações sexuais nos seres humanos, né, por causa do contato com os pelos, porque o chato
um piolho especialmente adaptado aos pelos pubianos, aos pelos do peito e da barba, do nariz e dos cílios e das sobrancelhas. Então, vamos dizer assim, esses piolhos têm mais ou menos mapeado o corpo humano, o que pertence a quem. Então, o piolho da cabeça, ele é mais ali dos cabelos, e da cabeça mesmo, e o chato dos outros pelos corporais. Certo? Muito estranho isso, né? Então, como estava no texto lá, ele coloca ovos no próprio hospedeiro, na verdade, nos pelos, por secreções que deixam o ovo colado no pelo. Ali a gente encontra nessa foto dois ovos já eclodidos e um que ainda não eclodiu. A gente tem um nome popular para esses ovos. Como é que popularmente a gente chama esse ovo de piolho, pessoal? Como é que se chama? Dá um chute aí. Ninguém vai dar um grito? Lêndia, muito bem, Júlia. Isso aí, lêndia. Então, vejam, já deu diferença aí. Tem várias diferenças das pulgas para os piolhos, né? A pulga coloca o ovo no solo e o piolho coloca o ovo no hospedeiro. Tá? Depois a gente vai traçar um paralelo ali entre os dois grupos de insetos. Está no slide aqui, é um paralelo bem simples, 3 diferenças entre os dois, que a gente vai cobrar de vocês, inclusive, na prova. Então, está o piolho aqui, né, fazendo o que ele sabe, que é sugar o sangue do hospedeiro. Aqui é uma imagem até bem forte, veja, o cílio aqui de uma pessoa totalmente parasitada pelo piolho chato, que, como eu falei, é o piolho das outras partes que contém pelos do corpo humano, né? O cabelo fica com o piolho tradicional e do cabelo para baixo, quem domina o campo é o chato. Então, aqui, uma infestação muito forte nos cílios. Né? Forte a imagem. E aqui, então, eu trago para ir finalizando um quadro que trata a diferença. Esse quadro, pessoal, eu montei hoje, portanto, ele não está lá nos slides que a gente deixou no SIGA, tá? Na verdade, essas informações estão lá, mas elas não estão concatenadas, organizadas dessa maneira que eu coloquei aqui, lembrando que exatamente isso que nós vamos conferir com vocês agora é assunto de uma questão da prova que nós vamos fazer no dia 14 de outubro. Então, quais as principais diferenças, a partir do que a gente conversou, entre piolho e pulga? Vamos lá. O piolho tem 3 fases de vida, portanto, o metabolismo dele é o paurometabolismo. A pulga tem 4 fases de vida e o seu metabolismo é o completo, é o holometabolismo. Uma outra importante diferença, o piolho vive todas as fases, aqui tem um erro, já tem que arrumar, vive todas as fases no hospedeiro. Todas as fases de vida, ele vive no hospedeiro, tá? Então, o ovo é colocado no pelo, como a gente acabou de ver. A ninfa que nasce do ovo, ela já se agarra ao hospedeiro e já começa a sugar sangue. E depois de passar por algumas trocas de esqueleto, as chamadas mudas ou equidizes, ele se transforma no piolho adulto e sempre ele permanece ali no hospedeiro. Só quando há uma superpopulação ele tenta pular não, ele tenta se dirigir para outro hospedeiro. Até às vezes ele não pula, né? Mas ele consegue, a gente vai ver num vídeo aqui como ele passa para um outro hospedeiro, tá? E a pulga vive apenas uma fase no hospedeiro, só a fase adulta ocorre no hospedeiro. Tanto o ovo, como a larva, como a pupa, se dá no solo. Isso também ficou bem claro e entendido aqui a partir da nossa explicação. E, por fim, o piolho não pula, ele não salta, ele se movimenta lentamente como um alpinista, porque ele tem aquelas garras, né, que ele vai se grudando nos pelos ou na pele do hospedeiro. Já a pulga adulta, né, ela se movimenta aos saltos ou caminhando entre os pelos. Quando ela resolve saltar para atingir o hospedeiro, ele é o animal com a maior capacidade de salto, até 70 vezes o seu tamanho, o que equivaleria para um ser humano a saltar um prédio de 50 andares, tá? Terminando aqui, a gente vai olhar só um rápido videozinho ilustrando aqui uma matéria de jornal também, que fala sobre os cuidados e a forma como o piolho se transmite, como ele vai de um hospedeiro para o outro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tinho minúsculo que
provoca coceira na cabeça, principalmente das crianças, e acaba, por tabela, provocando dor de cabeça nos pais. Eu, hein? Fica longe. A procura pelo Disque Piolho, que eu não sabia que existia do Instituto Oswaldo Cruz, Disque Piolho. Muito agora com a volta às aulas. E o Jornal Hoje mostra uma receita para tirar esses bichinhos da cabeça. Quem aqui já teve piolho? Eu! Todo mundo? Sim! Com a aglomeração diária de estudantes nas escolas, esses insetos encontram o ambiente ideal para se reproduzir. Piolho gosta de que cabelo limpo, que a população pensa que é sujo, né? Cabelo limpo, locais quente e úmido. Piolho não voa nem pula, mas pode ser carregado pelo vento porque é leve e passa de uma cabeça para outra pelo contato direto ou até mesmo pela escova, por um boné ou uma presilha. Qual é o primeiro sintoma? Ou um banco de ônibus, por exemplo. Atrás da orelha ou então na região da nuca. Nossa, aí fica doendo, faz ferida. Para acabar com os piolhos, há uma série de medicamentos à venda entre comprimidos e shampoos. Mas uma velha receitinha caseira da vovó ainda é a mais indicada. Professor Júlio, o que leva? É simples a receita. Você utiliza um pouco de vinagre, na mesma proporção, um pouco da água. Nessa mistura, você pega um chumaço de algodão, envolvendo 2, 3 fios de cabelo, pressionando da base para a ponta, lentamente você puxa. Não precisa puxar para não machucar o couro cabeludo da criança. E você retira, desta forma, mecanicamente a lêndia. O que é a lêndia? É um ovinho do piolho que vai sair lá de dentro, um piolinho no espaço de uma semana. Você pode utilizar um pano branco. Por que o pano branco? Para facilitar a visualização dos piolhos que ali caírem. Utilizar um condicionador de cabelo creme rinse, passando o pente fino da superfície para a ponta. 2 ou 3 vezes. Por baixo você levanta o cabelo e também envolvendo da superfície para a ponta, passando o pente fino. Por que você tem que fazer dessa forma? Porque alguns piolinhos podem correr e ficar escondido na parte interna aqui desse fio de cabelo. É a forma mais saudável de se eliminar os piolhos, né? A outra forma é usando remédios que têm um certo risco com relação à toxicidade, né? Com a possibilidade de contaminação por serem produtos tóxicos. Então, pessoal, meus queridos, conforme eu prometi, hoje ia ser rápido, né? Apesar de a gente trabalhar uns conceitos interessantes. Agora, você sabe que piolho e pulga são insetos que sugam sangue, portanto, não são pragas, e a gente vai usar para diferenciar quando a gente chama de pulga disso ou piolho daquilo, que a gente vai ver, na verdade, não são pulgas e piolhos quando atacam na agricultura. A Júlia está perguntando se é para colocar o nome. Sim, quem ainda não colocou, coloque o nome e a turma no chat para ficar registrada a presença e a participação de vocês. Ok, pessoal? Então, aqui a gente se coloca à disposição aí para alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida. Quem gostaria de falar alguma coisa, é o momento, e a gente já está chegando aqui na finalização do nosso encontro de hoje. Lembrando que sábado, dia 25, não tem aula, né? Está marcado como aula, mas a tarefa é só fazer a leitura dos 2 capítulos, conforme a orientação que está no tópico no SIGA, relativo ao sábado, dia 25. Ok, pessoal? Alguém gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta? Não, entendi, então, que vocês não têm dúvidas, não tem mais nada para dizer. É isto, né, pessoal? Então, a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer quem participou, quem esteve aqui presente, com a sua paciência, com a sua compreensão. Espero que tenham aprendido alguma coisa, que consiga diferenciar agora pulga e piolho e dos outros insetos que efetivamente são pragas na agricultura. Desejo um bom final de semana para todos e aguardo vocês na próxima aula, que nós vamos estudar uma ordem muito importante, é uma das últimas, tá, pessoal? A ordem Hemiptera, importante em termos de pragas da agricultura. Beleza, pessoal? Fiquem bem, continuem se cuidando, em breve nós vamos nos encontrar pessoalmente no colégio. Um abraço, tudo de bom!